Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia mais uma vez para vocês. Tudo bom? Está sendo boa a nossa manhã de acampamento, sim ou não? Sim. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio passar os seus últimos dias do ano pela Canção Nova, passando pela Canção Nova, vindo com sua família. Estou vendo aqui uma família inteira reunida, vindo em família, ofertar a Deus os penúltimos dias deste ano de 2016. Sabe lá o que você tenha vivido hoje, você está aqui. Isso é bom demais, isso é muito bom para nós, que você tenha vindo. Que Deus abençoe. E que você não saia daqui sem receber aquilo que você veio, trazendo em sua bagagem, para esvaziar aqui e daqui levar uma nova bagagem, uma nova força, uma nova esperança, um renovo na fé, para viver bem o seu 2017. Amém? Vamos dar uma salva de palmas então para o Senhor. Que você não perca tempo, porque você, apesar de ser um acampamento ainda novo, esse acampamento precisa que seja realizado sim todos os anos, e neste tempo muito propício, encerrando o nosso advento, que no próximo final de semana iremos celebrar o nosso Natal, encerrando esse tempo forte, litúrgico, essa preparação, essa expectativa para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que na fé católica, na nossa fé cristã, Ele já veio uma primeira vez, mas sabemos também que quando Ele subiu aos céus na festa da Ascensão, Ele prometeu que de onde Ele tinha ido, Ele voltaria uma segunda vez. Você crê nisso, sim ou não? Se eu e você não crêssemos nisso, a nossa fé seria meio empobrecida. Porque nós cremos e fortalecemos a nossa fé ela tem sentido, primeiro, porque Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, a nossa fé não é vã. E olhando por essa perspectiva da ressurreição, nós cremos, portanto, naquilo que Ele disse. E Jesus mente para a gente, minha gente? Mente, sim ou não? Se Ele disse que Ele viria, então Ele vem. E Ele vai demorar para vir? São Paulo vai dizer na carta a Tessalonicenses que essas coisas de data a gente não sabe, não é? Ele vai dizer assim: não sabemos o dia que virá, mas é certo que Ele virá como um ladrão. Quanto menos a gente esperar, Ele está aí. Mas temos os sinais que nos apontam que Ele está chegando. Nós já estamos há 2000 anos da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo já está como que gemendo, como também nos lembra São Paulo na carta aos Romanos, à espera dessa manifestação da segunda vinda de nosso Senhor. O nosso tempo, as coisas que nós estamos vivendo no tempo presente, nos faz desejar que Jesus venha logo, sim ou não? As coisas que estão acontecendo no nosso Brasil e no nosso mundo, aquelas questões que nós vemos das guerras na Síria, as fotos que saem de Alepo, daquelas crianças bombardeadas pela nossa ignorância, pela nossa incapacidade, e eu estou dizendo nossa, tá? A nossa, porque nós não podemos, são eles os culpados. Não, somos nós. Por nossa ignorância e nossa incapacidade, nós seres humanos, nós povo de Deus, nós filhos, de nos deixarmos, enquanto pessoas, sermos atingidos por uma força,
por um reino de amor que Cristo veio trazer. Que Cristo veio trazer. Meus irmãos, eu sou Alexandra, né? Não sei se vocês já me conhecem na Canção Nova, mas graças a Deus já tenho uns 16 anos quase que eu estou aqui. Estou indo para o meu 16º ano de comunidade. Sou baiana, pelo sotaque vocês já devem ter percebido que eu sou nordestina, né? Então, já deu para perceber a minha origem. E é com essa escolha, um dia a gente teve coragem, eu, Padre Jonas e tantos outros, olha eu me comparando com o fundador, mas ele um dia teve coragem. E porque o Padre Jonas teve coragem de assumir o seu encontro, de abrir-se para fazer uma experiência de encontro, eu e você e uma turma de pessoas, milhões de brasileiros, já se encontraram de novo, ou se encontraram uma primeira vez. E por isso ainda permanecem, e por isso estão aqui, e foram agentes de transformação em suas casas, em sua família, porque teve coragem. Se muito mais de nós tivéssemos essa coragem de assumir uma experiência, de se abrir, como nós rezamos na adoração nesta manhã, o nosso coração para deixar que Cristo invada e possua, meus irmãos, o mundo não estaria desse jeito não. E certamente Jesus já tinha voltado. Porque não é interessante para Deus, e certamente não é interessante para você. Você tem alguém difícil na sua casa? Tem? Você conhece alguém assim? Você ama, mas você reconhece que tem alguém difícil na sua família, na sua casa? Sim. Poxa, fulaninho é carne de pescoço. Sem olhar que eu também sou, mas vamos pensar no outro que é mais fácil. Tem ou não tem? Mas você queria que essa pessoa, por mais difícil que ela seja, mas você ama, ela se perca? Você deseja o mal para essa pessoa? O reino dos céus é semelhante a isso. É mesmo sabendo que nós somos difíceis, Deus não pode perder ninguém, porque eu também não quero. E assim, tem uma outra pessoa do seu lado, que tem alguém difícil que não quer que se perca. E aí vamos chegar nas pessoas mais cruéis da nossa história. Tem alguém que ama essa pessoa cruel, seja traficante, assassino, até Hitler, que não queria que se perdesse. Tem ou não tem? Mãe tem uma tendência a gostar mais do mais difícil. Estou mentindo? Minha avó gostava mais de painho. Segundo os meus tios, que vovó tinha um carinho a mais por painho. Porque painho era o melhorzinho dos irmãos? Não, mas era o mais difícil. Mas por N fatores, ela gostava de ficar, porque a mãe se preocupa. É igual Jesus, que deixa 99 num cantinho e vai atrás daquela manquinha para não se perder, porque 99 está segura. Mãe gosta de filho difícil, porque não quer perder o filho, nem o filho difícil. Mãe quer perder filho? Na origem, não. No plano de maternidade, não. Deus é uma mãe que não quer perder ninguém. Nem você e nem eu. Tampouco aqueles mais difíceis. Então, minha gente, se você trouxe sua Bíblia, eu queria que você abrisse para a gente falar agora muito diretamente do nosso tema, que está dentro daquilo que eu já comecei a falando sobre o reino, eu comecei a falar sobre o reino dos céus. Como é semelhante esse reino? Porque se você estiver prestando bastante atenção, o nosso acampamento desse final de semana tem o tema Preparai o caminho do Senhor. É um acampamento que nos aponta justamente essa perspectiva do final dos tempos, da vinda de Jesus e do reino dos céus implantado no meio de nós, que nós almejamos tanto que esse reino venha. É tão incrível o desejo do Senhor de vir novamente, que se você prestar mais um pouquinho de atenção, você vai ver que na oração do Pai Nosso, o que é que você diz? Venha a nós o vosso reino. Então Jesus ensinou a todos aqueles que nele creram, em um dos pedidos do Pai Nosso, que fosse instaurado o quanto antes,
que o nosso coração clamasse ao Pai, que o reino dele viesse logo, viesse a nós. Está dentro da sabedoria e do ensinamento e da oração que o Senhor nos ensinou. Então, o nosso acampamento, ele tem essa perspectiva, esse anúncio, essa vertente de nos chamar, de nos convidar a vivermos e a nos prepararmos para esse Senhor que vem. O mais lindo ainda, a Canção Nova tem no seu carisma, e isso me encanta profundamente, prepararmos um povo bem disposto. A Canção Nova tem a vocação de João Batista, de ser enviada para os tempos finais. No início, a palavra fundante da Canção Nova, aquilo que Deus foi impregnando no coração do Padre Jonas, é semelhante àquilo que Deus fez da vocação de João Batista. Então, o nosso acampamento, ele nos prepara sim, para vivermos um novo tempo. Mas espera aí, como nós vamos viver esse novo tempo? Como esperar? Como viver essa preparação? E como clamar com muito mais insistência esse Senhor que vem? Então, dentro do tema do nosso acampamento, preparar e com a visão para o final dos tempos, e para nos preparar e nos inserir em uma conversão verdadeira, como João Batista assim o fez, a minha pregação tem este tema de buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E aí você vai abrir aí, Mateus 6, versículo, eu quero que você abra a partir do versículo 31. Versículo 31, Mateus 6, 31. Tá bom? Você pode anotar, e é importante, porque nós estamos em retiro. Você que está em casa também. Você que está em casa também, sabe por quê? Todo mundo fica com medo do dia do Senhor, achando que é um apocalipse, segundo as notícias do mundo. Mas a vinda do Senhor deve ser a nossa mais sublime inspiração, e não voltada para o medo, mas voltada para a esperança. Para a esperança, para aquilo que nós cantamos lindamente nessa canção. Gente, lá está o meu tesouro. Quando você canta essa música, parece que some todos os problemas. Quando você está rezando, que você está sentindo o amor de Deus, que você canta uma belíssima canção, parece que não sente. Você não fica sentindo assim não, porque eu fico. Parece que some todos os problemas. Eu queria morrer aqui agora cantando Lá Está o Meu Tesouro. Vivendo esse gozo espiritual de estar na presença do Senhor. Parece que some os pecados, os problemas, as circunstâncias do tempo presente, e fica só a esperança do céu e o desejo de subir logo. Senhor, eu quero viver logo isso, onde não há choro, não há dor, não há lágrima. Estou mentindo? Estou falando alguma mentira? Estou exagerando? Dá vontade de ficar aqui, nunca mais sair. Aí eu vou entender o que São Pedro, São João e Santiago sentiram no Tabor. Senhor, vamos armar uma tenda logo aqui. Eles não queriam deixar de sentir aquilo, porque o céu tem essa força, transformadora, alucinante, Preste atenção. Vamos ler então a passagem de São Mateus. Versículo 31, Mateus 6, 31, o que é que diz? Anota aí, porque nós estamos em retiro, nós estamos em estudo, nós estamos vivendo a palavra. É pela palavra que a fé entra, e é pela palavra que nós nos encontramos com o tesouro escondido. Nós vamos chegar nessa explicação. Diz São Mateus, diz Jesus no Evangelho de São Mateus: não vos angustieis pensando, o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Olha o tema, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Então Jesus vai dizer, olha, meu filho, minha filha, não vos angustieis. Tudo isso procuram os pagãos. E vosso Pai que do céu sabe que tendes necessidade de tudo isso. O que foi que Jesus falou aqui? Não vos preocupeis com o que comer, com o que vestir, com o que... Não fique colocando sua preocupação nas coisas, não. Acima de tudo.
Não fique com seu coração vivendo essa angústia de ter que construir, crescer, pagar conta, não sei o que, escola, e fazer disso, gastar suas forças nisso. Porque quem faz isso, criatura, são os pagãos, aqueles que não creem em mim. Guarda aí. Ele ainda com muita ternura, porque Deus é maravilhoso. Ele vai dizer assim: meus filhos, o vosso Pai do céu sabe que você tem necessidade disso para sobreviver. Mas preste atenção que eu vou te dizer agora, disse Jesus. Buscai, está na sua Bíblia aí também. Buscai antes de tudo, ou em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. E o resto o quê? Olha como você está sabido, minha gente. Está na sua Bíblia também. Segura que o Senhor vai falar. Buscai antes de tudo o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais que o Pai sabe que você precisa. E tudo mais que nós sabemos de que você, como ser humano, tem necessidade, vos será dado como acréscimo. Espera. Aí ele termina assim: portanto, não vos preocupeis com o amanhã, porque o amanhã se ocupa consigo mesmo e cada dia tem o seu cuidado e o seu problema. Cada dia tem uma sua necessidade de ser vivido. Você não vai viver num dia os 35 anos da sua vida que ainda tem para frente. Você não viveu num dia os 35 anos, eu estou dizendo porque eu tenho 35. Os 35 anos que eu vivi para trás foram 35 anos sendo vividos. E certamente serão mais 35, ou que seja mais um, ou que seja, sei lá, porque o tempo é de Deus. A providência governa todas as coisas. Você não vive tudo num dia só. Estou mentindo? Cada dia tem o seu cuidado. Você vai comer o seu alimento da sobrevivência do resto da sua vida tudo hoje? Vai. Hoje você vai resolver todos os problemas financeiros do mundo, inclusive o teu. Oxalá você pudesse, né? Mas vai. Não, todo dia tem um cuidado. E o Senhor está dizendo: busque em primeiro lugar a mim, que tudo mais tem o seu consolo. Minha gente, resolver um problema com Deus se torna sabedoria, alívio e segurança. Eu sei em quem eu pus a minha confiança. Sou angustiado, mas não vencido. Na carta também de São Paulo a Timóteo, ele vai contando: vivo N tribulações, mas eu não desanimo, porque eu sei em quem eu pus a minha confiança. De modo que a gente enfrentar os piores problemas da nossa vida, uma doença grave, a perda de um ente querido, um filho desesperado no meio das drogas, um tráfico, a violência, o país corrupto, as corrupções do nosso dia a dia, os vícios, sem Deus é um desespero e uma angústia sem fim. Você começa e termina um dia num troço de desespero que invade seu coração, como a gente rezou nessa manhã na adoração, pedindo que o Senhor tirasse as nossas angústias e os nossos desesperos. Quando o Senhor diz, busca primeiro o reino, Ele vai dizer assim, ó, me busca primeiro. O Senhor pede de nós a adesão a Ele. Ele vai dizer assim, pega a tua confiança de filho e deposita em mim, porque você é meu filho. Busca a mim primeiro e me coloca no centro da tua vida. Não é o seu trabalho que é o centro, não é a criação, nem o enriquecimento, não pode ser, porque isso tudo é vão e também não compra a tua felicidade. Porque se felicidade tivesse à venda, tinha muita gente feliz aí, tinha um bom número de brasileiros felizes aí, porque estava todo mundo comprando felicidade. Mas felicidade não tem preço, tem? Você tem um bem-estar temporário, você tem um carro, mas esse carro vai lhe gerando uma dor de cabeça, você não tem um bem-estar temporário até onde o teu dinheiro consegue atingir, mas nem ele te livra dos teus problemas. Livra? Não. Você vive um bem-estar temporário. E o Senhor vai dizer, meus filhos, eu te peço, gente, olha a sabedoria do Evangelho, me busca em primeiro lugar e as tuas angústias encontrarão um novo sentido.
Me busque em primeiro lugar e eu até tirarei as tuas angústias. Porque cada dia basta os teus cuidados. Jesus vai diluir os nossos problemas. O Senhor vai minorizar as nossas necessidades, as nossas dores. Ele vai abraçar conosco e nós vamos colocá-lo no lugar que ele tem que estar. No primeiro lugar das nossas vidas. Meus irmãos, uma coisa linda aconteceu e uma coisa terrível aconteceu logo depois. Veja, nós estamos vivendo o nosso Natal, nós estamos esperando este Senhor que vem, nós sabemos que esse Senhor já veio na era cristã há 2000 anos atrás. Nós sabemos também, seja por conhecimento bíblico, ou seja pelas alegorias dos filmes ou das histórias natalinas que nós ouvimos dentro das nossas casas, dos nossos avós, bisavós, dos nossos pais, ou pela televisão, sempre tem um conto de Natal, alguma coisa. Às vezes Jesus fica meio escondido nesse negócio. Mas tem algumas coisas, por exemplo, na TV Canção Nova, você vai sempre ter na TV Aparecida, nas cristãs e tal. Você vai entender. De alguma forma você já viu isso. Repito, seja conhecendo as Sagradas Escrituras, ou seja por algumas dessas alegorias que eu acabei de falar. Você já ouviu dizer que Jesus, em um dezembro da vida, nasceu no seio de uma mulher, num presépio em Belém, e o seu pai era José? Já ouviu ou não já ouviu? Já, você pode nem saber em qual parte das Sagradas Escrituras está isso. Mas você já ouviu isso. Você já sabe que Jesus nasceu assim numa manjedourinha, na gruta em Belém, naquela fazendinha, naquela grutinha, dentro daquela pedrinha com o animal. Nananana. A gente até se comove vendo Jesus nascer numa manjedoura. Puxa vida, mas ele era o filho de... Aí fica com pena de Jesus. Jesus não quer sua pena não, viu? Fica com pena dele não. Ele nasceu ali para dizer que pode nascer em qualquer curral, sujo e fedido da nossa vida. Para dizer para mim e para você que ele não tem medo, que ele está aqui, que ele veio, que ele assumiu a mim e a você, quando ele disse sim ao Pai e se tornou carne no seio da Virgem Maria. Então não tenha pena de Jesus não, porque ele veio para ser o teu Salvador e o meu Salvador. João Batista, a notícia bonita é que Jesus veio. E veio para aquele que eram seus. O reino dos céus, na pregação de Jesus Cristo, porque buscar o reino dos céus? O que significa então esse reino dos céus? Como buscar esse reino dos céus no meio de nós? Na pregação de Jesus Cristo, o reino dos céus é a coragem de Deus vir e assumir o mundo e transformar o mundo no seu interior. Deus entrou e habitou no meio de nós. Jesus é o reino do céu inteirinho, com as virtudes, com os sentimentos e com as obras, e com as suas obras. Então Jesus veio nos revelar que reino é esse. Mas preste atenção, alguém preparou o seu caminho, que foi? João Batista. Mas por quê? Lá nas profecias de Isaías, em torno de 700 anos antes de Jesus, ele dizia que um caniço agitado pelo vento e andaria nos desertos gritando: preparai o caminho do Senhor e aplanai as suas veredas. Isaías 40 vai dizer, mas vai dizer estas palavras, vai dizer exatamente isso: preparai o caminho do Senhor. Que coisa linda! Endireitai as suas veredas. Veio alguém, um operário da última hora, o último dos profetas. Ele veio como este trator. Se é para aplainar, é alguma coisa que não estava aplainada. Era alguma coisa que não estava reta. Era algum morro por aí. E João Batista veio para aplainar. Para pegar a escavadeira, para pegar o trator, para pegar... Tem um nome, para fazer a terraplanagem. Veio para alinhar o negócio. Para tornar o caminho nosso mais fácil, para preparar com muito mais facilidade
um caminho para que nós nos encontremos com este Senhor que ele anunciava. E que ele chegou assim e disse: é aquele ali do qual eu não sou digno de desatar nem as sandálias. Até aqui entendido? Esse foi o que ele precursou, foi o que veio antes, o que disse. Ele foi seguindo as profecias e preparando esta vinda. Nós já sabemos, por outro lado, João Batista está aqui caminhando no deserto, João Batista está aqui fazendo a pregação da conversão, João Batista está o quê? Chamando as pessoas para se converterem. Ele está aqui gritando: o Senhor está vindo, converta. Que nem Jonas saiu em Nínive caminhando, anunciando: convertei-vos, porque a destruição senão virá, porque senão a destruição tomará conta desta cidade. Convertam-se, convertam-se, convertam. João Batista veio como esse trator, clamando, gritando em toda aquela região de Israel, da Palestina, preparando e dizendo: gente, vamos nos converter. Vamos abrir o nosso coração, vamos parar de colocar as coisas na frente, no primeiro lugar, porque essa não é a nossa felicidade. Vamos nos converter, nos abrir, nos preparar para aquilo. Nós já sabemos que Nossa Senhora já estava grávida, nós já sabemos que Nossa Senhora já tinha tido um menino, nós já sabíamos que São José passou por todos os apuros com a Sagrada Família, fugindo das loucuras de Satanás, como muitas vezes nossas famílias fogem, das perseguições, das provações, das tentações, e a gente vai fazendo aquele balé da vida. Nossa Senhora também fez, Jesus também passou por isso. Só que chegou um tempo que Jesus saiu do seu anonimato e foi se encontrar com seu primo, o profeta aplainador, aquele que chegou e disse: olha, ele chegou, agora eu tenho que sair. Que ele cresça e eu diminua. João Batista apontou Jesus. João Batista disse: agora é com ele. E agora eu saio. Aquele que veio, tomou o lugar, assumiu a profecia de João Batista, que havia clamando e clamando e clamando e clamando que o povo se convertesse. E aí Jesus chegou no processo já encaminhado. Os discípulos de João seguiram Jesus. João foi preso, enviou seus discípulos, e os discípulos vai dizer assim, as Sagradas Escrituras vai dizer assim: olha, vão lá até Jesus e pergunta se ele é aquele que eu devia esperar mesmo. E Jesus devolve mostrando os sinais do reino. Vai dizer assim: o reino de Deus está no meio de nós. Vai lá e diga a João o que está acontecendo. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os doentes estão sendo curados. Então, João Batista, fique em paz, porque você cumpriu sua missão. Eu vim, eu sou o reino, eu estou aqui no meio de nós. Minha gente, nos tempos que nós vivemos hoje, essa foi a mais linda das notícias. E sabe qual foi a triste? Porque Jesus veio para aquele povo, porque Jesus veio e quis evangelizar e anunciar este reino de amor, este reino de virtudes, esse reino de viver a palavra, que nenhuma da sua palavra, a palavra do Pai, se perdesse. Ele veio endireitar sim. Ele disse assim: eu não vim abolir a palavra, a lei, eu vim fazê-la cumprir de verdade como ela deveria ser cumprida. Jesus, ele veio trazer esse reino, instaurar no meio de nós o reino do Pai. Sabe para quem Jesus foi anunciar primeiro? Para as autoridades de Israel. Jesus, naquela esperança de que os sumos sacerdotes, que os escribas, eles estavam no meio. Eles eram aqueles que falavam das profecias. Eles eram aquele que falava da vinda, da palavra, de todos os profetas anunciando. Pronto, eu cheguei, agora vai ser mais fácil se eu for falar. Se esse pessoal for comigo, se eles entenderem que o reino do céu chegou, vai ser propagado com muito mais facilidade, as pessoas se converterão. Gente, é verdade ou não é verdade? Se uma autoridade, ela assume
e dá o testemunho de acolhimento de Jesus, ela arrasta ou não arrasta? Se o nosso presidente do país fosse um homem católico, melhor, retiro a palavra católico, se ele fosse um cristão, um homem de virtudes, que não aceitasse a corrupção, imagina os grandes artistas que estão na mídia, se fossem homens e mulheres de testemunhos de bem, de verdade, de transparência, de amor ao próximo, se fossem anunciadores desse reino, vinha ou não vinha muitos seguidores? Muitas pessoas se converteriam ou não se converteriam? Sim ou não? Eu que não sou nada, tu que é outra faísca. Se você se converteu, arrastou mais 2? Imagina essas pessoas que estão aí. Um padre convertido, um sacerdote apaixonado pelas Sagradas Escrituras e prepara o caminho do Senhor, converte ou não converte uma multidão? Arrasta. Arrasta, de modo que o contrário também derruba, e derruba assim de pancada, destrói uma nação, como o nosso país está acabado na corrupção. Mas um homem que se levanta, uma mulher que se levanta para serem sinais deste reino, eleva a multidão. E você sabe o que o demônio fez? E essa é a notícia triste, que o Padre Jonas, de modo perfeito, se tem uma coisa que eu quero dizer que você não saia daqui sem ter, ou você que está em casa leve, é esse livro cujo tema do nosso acampamento. Preparai o caminho do Senhor. Esse livro é maravilhoso. Quando a Canção Nova lançou esse livro, e chegou na minha mão, que eu trabalho na administração, na parte comercial da nossa Canção Nova, eu falei, eu quero o miolo desse livro, eu preciso ler antes que ele chegue. Porque eu sinto, porque o Padre Jonas fala do final dos tempos, eu sinto que eu preciso dessa leitura. Meus irmãos, eu não preciso sozinha, um país inteiro precisa. Da mesma forma que o Padre fez o Se Ensina ou Não e foi uma explosão no inferno, esse livro, graças a Deus, o Se Ensina ou Não já está à venda novamente, vencemos essa batalha. E esse livro o Padre está lançando agora. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, 90% tem nesse livro. Irmãos, a notícia triste é que Jesus falou para o seu povo. Queria contar com os sumos sacerdotes, mas eles não fizeram o que João Batista ensinou, eles foram os primeiros a perseguir Jesus. Os escribas, os coordenadores daquele povo, deram as costas para a verdade e para o reino, embora estivesse falando das coisas do reino. Jerusalém e toda aquela terra santa foram evangelizadas. Os 12 receberam o Espírito Santo e saíram perseguidos, muitos foram martirizados, todos os 12, exceto São João, foram mártires, morreram todos decapitados ou crucificados, torturados de alguma espécie. Mas se os sumos sacerdotes tivessem aceitado o reino, não ia ter uma viva alma que não conheceria Jesus. Sabe qual as consequências daquele povo não ter abraçado o reino? O Império Romano foi mais massacrado. Jesus de longe chorava por sua cidade, deixou cair as suas lágrimas, porque eles não foram capazes de aceitar aquele que veio. E aí no ano 70 o Império Romano destruiu Jerusalém, a capital, a santa, a cidade santa, amada e querida por todos. Destruiu aquele povo. Aquele povo foi massacrado, torturado, escravizado. O templo que eles adoravam foi destruído. Sabe o que aconteceu mais? O povo passava tanta fome. Gente, não é a Alexandra que está falando. Dentro do livro do Padre Jonas, ele traz explicações do Flávio Joséfo, que é um dos escritores, historiadores mais antigos e os escritos mais antigos da civilização judaica foi desse homem. E ele era judeu. As mães matavam as suas crianças para dar de comida aos maiores. Os recém-nascidos eram sacrificados. Tamanha era a fome que aquele povo passava. O nosso mundo está com fome.
Porque nós estamos matando-nos uns aos outros. Porque nós não estamos confiando, nós não esperamos as pessoas converterem, nós matamos na murmuração, nós eliminamos da nossa vida as pessoas que não cabem na minha casa, no meu pensamento, que às vezes são contrárias a nós. Nós matamos as pessoas, nós não partilhamos, porque o sistema do mundo está aí, olha, destruindo as vidas e as famílias, as quais Jesus na cruz veio salvar. A vinda do Senhor está às portas, eu acredito nisso, porque os sinais do tempo estão aí. O que nós estamos esperando? Para que a gente não chegue a ver mães matarem os seus filhos para dar de comer a outros. O que nós estamos esperando? Para abrir o nosso coração, a experiência desse tesouro escondido, porque Jesus ainda compara, no Evangelho ainda de São Mateus, no capítulo 13, nos versículos 4, 4 e 4, 5, 2 versículos, ele vai comparar o reino dos céus a um tesouro escondido. Ninguém troca tudo, vou deixar sem ter. Isso é ilusão. Você só troca tudo quando você faz a experiência. Eu só fui capaz de deixar minha família e as minhas necessidades daquele tempo e hoje ainda lutar para me converter todo dia. Lutar para não dar brecha às minhas más inclinações, porque eu descobri um dia um tesouro e vendi tudo. Eu não vendi tudo sem ter visto o tesouro primeiro. A fé não é uma aventura maluca de quem vai fazer uma coisa para depois julgar Deus e ir para outra religião, diz que naquela não presta, eu me converti nessa. Não! Uma fé madura é a fé de quem descobre, de quem se deixa encontrar primeiro. De quem faz uma experiência com o reino de Deus que tem um nome e uma face. O reino de Deus é uma pessoa. O reino de Deus foi um alguém que invadiu o tempo e a eternidade para ressignificar a nossa vida e a nossa história. Se o mundo ainda continua em seu estado não totalmente destruído, é porque tem uma mão oculta que segura todas as coisas. Mas tem uma alma gritando, a nossa alma de cristão a cada Pai Nosso, venha Jesus logo. Venha Jesus logo. Meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar neste acampamento. Eu quero te convidar neste dia, neste sábado 17 de dezembro, nos últimos dias do ano de 2016, a deixar-se encontrar por um tesouro escondido, a deixar de fato ser conduzido por um caminho, a deixar de fato as coisas velhas, como João Batista preparou para a vinda de Jesus, a Canção Nova está nos preparando, pedindo e clamando e falando, converte-te hoje, porque hoje pode vir o Senhor, muda agora, porque agora pode vir o Senhor. Se arrepende, meu irmão, se arrepende, minha irmã, e volta, e deixe-se descobrir por Deus, tocar por Deus, achar este tesouro que faz com que a gente troque tudo. Ninguém troca tudo por nada. Nós só trocamos o tudo da nossa existência, a liberdade, as coisas que a gente conquistou, quando nos deixamos, quando nós fomos tocados a partir de uma experiência. Você só está aqui porque um dia você experimentou um amor maior. Você só mudou de vida alguma vez? Ou fez algo muito heróico? Em nome de Deus, porque você foi um dia tocado por esse amor. E você sabe que esse amor nos faz cometer loucuras. Santas loucuras. Como a loucura de Cristo na cruz. Como a loucura de um perdão quando o perdão é improvável. Uma loucura de uma mãe que dá vida para o seu filho. Por amor, por um significado. Por ter encontrado um tesouro. Por ter encontrado alguém. Meu irmão, minha irmã, não foi à toa que você veio para cá esses dias. Deixe-se encontrar por Deus. E coloca, e busca, e coloca no lugar certo.
o Senhor na sua vida e na sua casa. Busca o Senhor em primeiro lugar. Que lugar é esse? O lugar das suas preocupações. Onde está a sua força? Onde está o seu coração? São Lucas vai dizer que onde está o seu coração, aí está o teu tesouro. Onde estão os teus tesouros? Será que é esse tesouro do Evangelho de São Mateus? Vamos andar mais um pouquinho? Abre lá. Você que abriu em Mateus 6. Abre ou anota. Mateus 13, versículo 44. Meu irmão, minha irmã, é necessário nos deixar possuir pelo reino de Deus. É necessário nos deixar possuir por esta mão. Sabe por quê? Tem um outro agravante. O reino dos céus não é uma imposição. Diga para o ser humaninho que está aí do seu lado, essa pessoinha de Jesus, que o reino dos céus não é uma imposição. Você vai entender, é uma escolha. Aí repete aí, o reino dos céus é uma escolha, é uma adesão, só depende de você. Então, meu irmão, o reino dos céus não é uma imposição. Se fosse uma imposição, os sumos sacerdotes teriam aderido. Mas para dizer que a coisa não estava perdida, por isso que está tudo ainda sob controle da graça de Deus, 2 sumos sacerdotes, José de Arimateia e Nicodemos, eles se deixaram visitar. E vejam a diferença da transformação desses 2. Quando nós aderimos ao reino dos céus, até mais bonitos nós ficamos. Quando nós aderimos às coisas do reino, a nossa vida tem significado. O pobre fica rico, o feio fica bonito, o gordinho fica feliz. Não tem confiança. O reino dos céus nos dá segurança. O reino dos céus dá paz que as coisas do mundo rouba. O reino dos céus alimenta a esperança de quem caiu se levantar. O reino dos céus não é reino de opressão, não. É reino de corajosos, de quem tem a coragem de acolher e abraçar a vida nova que o Senhor nos apontou. O reino dos céus, ainda diz Jesus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 44, leia aí comigo. O reino de Deus se parece com um tesouro escondido no campo. Um homem o descobre, volta a escondê-lo, olha que sabido. E todo contente, vende todas as suas posses para comprar esse campo. Ou seja, o reino dos céus é quando alguém é tocado pelo amor de Deus. Aquilo que eu falei da música. É muito bom o céu, é muito bom esse sentimento. É maravilhoso essa felicidade que a palavra e que a presença de Deus proporciona. É muito incrível. Na minha experiência com Deus, eu estava lá meio no fundo do poço. De uma história difícil, de uma perda, de uma quebra terrível de família. O meu encontro com Deus, essa experiência do reino, é semelhante, aí Jesus vai dizer, que o reino dos céus é semelhante a alguém que encontra um tesouro. Que tesouro é esse, minha gente? É Deus, é o amor de Deus. O reino dos céus é semelhante a um cidadão que é encontrado pelo amor de Deus, que é tocado pela força desse Deus que foi manifestado no meio de nós, que ressuscitou e que foi capaz de voltar para a sua casa depois desse dia de encontro e jogar tudo de velho que ele possuía, ou seja, ele vendeu tudo para aderir a este tesouro encontrado, ou seja, esta vida nova
que o reino do Senhor é capaz de trazer para nós. É isso que essa parábola está dizendo, que o reino dos céus é semelhante a esta pessoa que foi tocada, que encontrou esse tesouro, que chegou na sua, escondeu ele de novo, sabido para não perder. A nossa experiência com Deus precisa ser guardada, porque o ladrão está solto. E ele vai dizer, São Pedro, ele está solto para o quê? Porque ele quer matar, roubar e destruir. O reino dos céus, no versículo 45, ainda, se parece com um comerciante em busca de pérolas finas. Ao descobrir uma de grande valor, ele vai, vende todas as suas posses e compra esse terreno. Para entender, o reino do céu não é doença não, nem alienação. O reino dos céus não é alienação. Os maiores pensadores que a história já teve se encontraram com Deus. Tiveram uma experiência de Deus. A igreja utiliza muito de Aristóteles, de Platão, um grande exegeta, padre, filósofo, Orígenes, grandes nomes que sustentam. Olha Bento XVI, esse cara é alienado? Francisco é um alienado? É um louco da cabeça? É um fora da casinha? Eu posso ser, que eu sou pequenininha. Mas Francisco é? Porque você pode olhar, mas você é uma doida, não está falando nada com nada. Mas você vai olhar para um papa, você vai olhar para um homem feito Bento XVI, que é uma das mentes mais brilhantes que o nosso mundo já teve? Não pode chamar que ele é um sem instrução, um sem juízo, por aderir toda a sua vida, por vender todas as suas riquezas e aderir a este reino. Ele não é um sem instrução. O reino dos céus não é para alienado. As Sagradas Escrituras está dizendo que você só troca tudo pelo tudo. Você encontrou um tesouro e você só vai trocar os seus tesouros, os seus apegos, o seu tesouro que é igual ouro de tolo, porque nós achamos, segura. Você já viu dizer que no caixão não tem nem gaveta, né? Fica um monte de história de caixão aí. Não tem gaveta, não é só para homem rico, não. É também para as ruindades do teu coração e do meu coração também. Não tem gaveta que caiba isso lá, não. Então não leva para o túmulo os ouros de tolo da vida. Não leva. O que Jesus está dizendo é que a inteligência nos permite também entender que você não vai trocar as coisas que você acha que para você são valiosas por qualquer coisa. Aquele homem só vendeu o tesouro porque ele sabia o que ele tinha encontrado. Ele não vendeu tudo o que tinha para encontrar. Ele só vendeu porque ele encontrou. Para dizer para você que aquilo que nos move e move a nossa vida e é capaz de transformar o impossível em coisas possíveis. Aquele que é capaz de transformar a pior das criaturas e a pior das situações. Aquele que é capaz de se compadecer, de entrar nas agonias da sua vida, como também entrou nas minhas agonias, é nosso Senhor Jesus Cristo. É o amor dele que faz com que a gente troque tudo. Sente aqui, passe finais de semana, semanas, queira ser melhor, queira contribuir com este mundo e queira todo dia anunciar, ser profeta. Eu e você somos convidados a sermos esses profetas do tempo presente, para anunciar que esse reino está sim, está aqui, que esse nosso Senhor está vivo e está voltando. Se ele veio uma primeira vez e houve uma boca de um profeta chamando um povo para a conversão, ele já volte logo, Senhor, e não tarde, porque enquanto a Canção Nova existir, ela vai estar chamando eu e você. Ela me chama todo dia, esse carisma, e vai chamar você também enquanto ela existir pelas ondas,
E conta sim, obrigado porque você ajuda a Canção Nova a ser profeta para muitas pessoas ao mesmo tempo. Hoje aqui nós temos um número X de pessoas, mas ali, através dessas câmeras, através da internet, através das ondas do rádio, tem milhares de pessoas escutando essa pregação, escutando essa palavra e escutando a Canção Nova gritar: venham, convertam-se porque o reino dos céus está próximo. Muda de vida, abra o coração, deixe as coisas velhas e venham para as novas. Converte-te, perdoa, muda de vida, perdoa, sendo a João Batista dos tempos presentes, porque nosso Senhor está às portas e nem eu e nem você queremos ficar fora desse reino. Amém? Amados irmãos, o reino de Deus, que preenche como este tesouro, o reino dos céus, que nos convida a uma conversão, o reino dos céus, ele arranca os nossos vazios e nos coloca numa direção. O reino dos céus não são para os covardes e nem para os alienados. São para os filhos, para os que com violência se deixam alcançar pela graça de Deus. O reino dos céus é para quem tem a coragem de se deixar tocar por um amor maior, por um amor que tudo vence, que tudo pode, que tudo supera. O reino dos céus chega para quem sofre, para quem desesperado se abre. E se você voltou para Deus mesmo no meio de sua angústia, você voltou e quis endireitar os seus caminhos, e se arrependeu das suas falhas, por ver o seu filho na miséria, ou por ver a sua esposa com a doença incurável, que bom que Deus se utilizou também dessas coisas, para preparar o seu caminho para a vinda dele. São muitas as vozes de profecia que Deus se utiliza para trazer você de volta. Muitas são as formas que Deus grita para nós, para que nós tenhamos a coragem de colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. O reino dos céus é urgente e ele está chegando. E eu temo que muitos fiquem de fora porque eu ainda não me converti o suficiente. Porque nós, Canção Nova, ainda não falamos o suficiente. Porque as autoridades, os sacerdotes, os bispos e nossa igreja toda, e você que coordena, e você que está à frente, e você que é líder, ainda não se converteu o suficiente para que as coisas à nossa volta não fossem destruídas como Jerusalém foi. Não esperemos a destruição para voltarmos para o Senhor. Porque se uma vez Ele veio, tenha certeza que uma segunda vez Ele virá. Não deixe que os seus se percam porque você não teve a coragem de ser profeta, de ser João Batista, de se converter, de ser sinal. Irmão, minha irmã, o reino dos céus que são para os violentos, é para aqueles que se deixaram tocar por um Deus e pelo seu Espírito. O reino dos céus é para aqueles que saem em missão, para aqueles que tiveram a coragem de se deixar tocar pelo Espírito da verdade. Por este que nos faz entender o que o amor de Deus, que nos faz experimentar o amor de Deus e o que o amor de Deus é capaz de fazer. O reino dos céus é para quem tem a coragem de abrir o coração, tirar os tesouros que estão ocupando o lugar do grande tesouro. O reino dos céus é para quem tem a coragem de mudar, de ser luz para alguém que está do lado. Não espera só o Padre Jonas nem a Canção Nova. Seja você o profeta para anunciar que o reino dos céus está às portas, maduro, está pronto para ser instaurado, e que você não quer perder ninguém, e porque você não quer perder ninguém,
você já está correndo para se converter e para mudar de vida, para se arrepender e para rezar, infinitamente rezar, para que apresse o quanto antes a vinda deste Senhor, que transformará todo o universo. E aí sim, não haverá mais choro, não haverá mais luto. Eu almejo por esse dia. Não haverá mais guerra nem fome, porque onde Jesus está, está a plenitude, está o reino inteiro, está o Pai, está o Filho, está o Espírito. O Senhor subiu ao toque da trombeta, e ao toque da trombeta Ele voltará. Para o tempo que nós estamos vivendo, Ele pediu que fosse derramado sobre aqueles que aderiram ao reino. O quê? O Espírito Santo. Foi graças à adesão daqueles corajosos, os novos líderes daquele tempo, porque os antigos líderes deram as costas, que chegou para nós o Senhor e a sua salvação, que chegou para nós a esperança. A canção nova também, como João Batista, ela é eleita por Deus para aclamar sobre uma nação o derramamento do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo convence o meu coração e o seu coração de que Jesus é capaz de fazer tudo isso. Fez na minha casa um dia e eu quero que Ele faça sempre. E eu estou pedindo, Senhor, me anima a ter sempre coragem de trocar os meus tesouros de tolo pelo tesouro verdadeiro, que é o Senhor. Fiquemos em pé para pedirmos este Espírito Santo que venha sobre nós, que venha nos convencer destas coisas, que venha nos preparar, que venha nos transformar para sermos canais, agentes de transformação na nossa sociedade. Você tem uma cidade, você tem um bairro, você tem um grupo de pessoas que você se relaciona. Eu tenho. Senhor, eu me arrependo de todas as más escolhas que eu fiz. Conversa assim com o Senhor. Se posiciona agora, porque nós nos arrependemos e pediremos o Espírito Santo para nos tornar profetas, para nos tornar agentes, corajosos, homens e mulheres, capazes de, pela transformação das nossas vidas, levar outras pessoas também a uma experiência com Deus. Não neguemos as costas para Jesus. Abrir o seu coração para Deus não é alienação, é inteligência. Senhor, eu me arrependo e eu te peço a misericórdia, aquela que o Senhor teve com aqueles que abriram o coração, aquela que João Batista anunciava, aquele arrependimento dos meus pecados. E para quem se arrepende, a porta é aberta rápida, porque às vezes eu e você demoramos muito para perdoar e acreditar que as pessoas podem ser melhores, de dar uma segunda chance para as pessoas. Nós somos difíceis nestes termos, nós queremos tudo para nós, somos vasos de barro se achando vasos de ouro, inquebráveis. Nós queremos tudo para nós, queremos que o Senhor nos perdoe, queremos que o Senhor nos ature, queremos que o Senhor nos cure das nossas feridas mais terríveis, queremos que o Senhor nos dê todas as coisas que pedimos em oração, mas não queremos mudar de vida, e nem queremos que o Senhor haja dessa forma com as pessoas que não são, que estão dos nossos lados e que muitas vezes escorregaram como eu e você já escorregamos. Senhor, eu me arrependo destas coisas. Fale com Deus. Senhor, eu te peço misericórdia. Senhor, eu clamo que venha até nós o teu reino de amor. Venha na minha casa,
Senhor, o meu coração clama este lugar, este dia maravilhoso, onde o Senhor cumprirá a sua promessa, e não mais haverá choro, nem doença, nem traição. Senhor, eu quero este dia, me ensina a viver a transformação do teu amor. Senhor, eu quero encontrar este tesouro, porque talvez você não tenha encontrado, meu irmão. Talvez aquele entardecer da sua vida ainda não tenha acontecido, porque o seu coração foi muito fechado e você não se deixou tocar pelo reino, porque se deixar tocar pelo reino é se deixar se tocar por Deus, pela sua misericórdia e pelo seu amor. Talvez você ainda não se deixou. Deixa agora. Toque em mim agora, Senhor, porque eu quero sim este reino. O meu coração almeja este dia, Senhor. Eu te peço, vem o teu reino de amor, de compaixão, de misericórdia. Eu não quero ficar fora. Fale com Deus. Põe a mão no seu coração e peça o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos insere reino de Deus adentro. É o Espírito Santo que vai convencendo-nos dos nossos pecados, das nossas loucuras, das nossas mentiras, corrupções, falcatruas. É o Espírito Santo quem vai modelando o homem novo, o profeta, o agente de transformação, para que as ruínas não caiam nas nossas famílias. E você talvez esteja se perguntando, por que as desgraças acontecem em minha casa? Você tem uma resposta agora, porque você, seu cabeçudo, não abriu seu coração para que o Senhor fosse o rei e o primeiro da sua casa, da sua vida e da saúde dos seus. Abra o teu coração, abra a tua casa para que o reino entre. Senhor, eu quero abrir o meu coração, e eu abro de novo, Senhor, para que o teu reino entre em mim primeiro, em meu coração, em minha história, em minha mente tantas vezes endurecida. Deixa Deus entrar aí, meu querido amigo, estou te vendo. Deixa Deus quebrar as durezas dos seus preconceitos, meu irmão, dos conceitos endurecidos. Faz uma obra nova, Senhor, e venha a nós o teu reino de amor. Eu quero, Jesus. Se você quer, diga eu quero. E sobre o teu coração, se você quer que o Senhor adentre a sua casa, que o Senhor transforme, que este reino de libertação comece a acontecer, vai orando no Espírito, meu irmão. Vai deixando o Senhor te convencer destas coisas. Vai deixando o Senhor te tocar. Você só vai ter coragem de mudar e ser transformado se você se deixar tocar. Se renda. Não mais resista. Aquele que pode tirar todas as angústias, aquele que pode renovar as suas forças, aquele que pode sarar as suas feridas mais impossíveis de serem saradas. O reino dos céus é isso, é Jesus entrando, transformando, curando, sarando. Isso é o reino do meio de nós. Preparai este reino, preparai este caminho em sua casa e deixe o reino dos céus entrar ali. Erga suas mãos para o alto para nós finalizarmos esta hora. Se lança nos braços do reino que é Jesus, que tem face, que tem nome. Toma, Senhor, a minha vida. Toma, Senhor, a minha vida em tuas mãos. E aproveita que as suas mãos estão para o alto. E deseja este tesouro, este lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais doença, não haverá mais dor. Obrigada, Senhor, por esta canção nova, por ser esta João Batista, queria alabandar pelo Padre Jonas, Senhor. Batiza no Senhor, no teu Espírito, na esperança, no amor, na fé. Venha o teu reino, Senhor. Sejas tu, Senhor, Rei das nossas vidas, das nossas casas, das nossas famílias. Dizer, venha a nós o teu reino, é isto, Senhor. É assumir o teu reinado sobre nós. Tu és o Senhor.
onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Aleluia. Erga os braços, canta, aleluia. 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 Hinos de louvor ao Senhor, ao Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!